Capítulo 26, a transição, parte 8, a iminência da salvação. O único problema que permanece para ti é o fato de veres um intervalo entre o momento em que perdoas e o momento em que vais receber os benefícios de confiar em teu irmão. Isso apenas reflete o pouco que tu queres manter entre tu e o teu irmão, de maneira que tu e ele possam ser um pouco separados, pois o tempo e o espaço são uma ilusão única, que toma formas diferentes. Se foi projetada além da tua mente, pensas nela como tempo. Quanto mais é trazida para perto de onde está atualmente, tanto mais pensas nela em termos de espaço. Há uma distância que queres manter em relação ao teu irmão. E esse espaço tu percebes como tempo porque ainda acreditas que és exterior a ele. Isso faz com que a confiança seja impossível. Não podes acreditar agora que a confiança resolveria todos os problemas. Assim, pensas que é mais seguro continuar sendo tanto cuidadoso, velando um pouco pelos interesses que são percebidos como separados. A partir dessa percepção, não podes conceber ganhar o que o perdão oferece agora. O intervalo que pensas que existe entre o dar e o receber da dádiva parece ser um intervalo no qual tu te sacrificas e sofres com a perda. Vês uma salvação eventual, não resultados imediatos. A salvação é imediata. A não ser que a percebas assim, terás medo da salvação, acreditando que o risco de perda é grande entre o momento em que o seu propósito passa a ser o teu e o momento em que os seus efeitos virão a ti. Dessa forma, o erro que é a fonte do medo ainda está obscuro. A salvação iria apagar o espaço que ainda vês entre vós e permitiria que viesses a ser instantaneamente. E é aqui que temes que a pessoa possa estar. Não projetes esse medo no tempo, pois o tempo não é o inimigo que percebes. O tempo é tão neutro quanto o corpo, exceto em termos de função que vês para ele. Se ainda queres manter um pequeno espaço entre tu e o teu irmão, então queres um pequeno intervalo no qual o perdão é negado por algum tempo. E isso só faz com que o intervalo entre o momento em que o perdão é negado a ti e o momento no qual ele é dado pareça perigoso, justificando o terror. No entanto, o espaço entre tu e o teu irmão só é aparente no presente, agora, e não pode ser percebido no tempo futuro. E também não pode deixar de ser visto, exceto dentro do presente. O teu medo não é a perda futura. Ao contrário, o que te aterroriza é a união presente. Quem pode sentir desolação a não ser agora? Uma causa futura ainda não tem efeitos, e, portanto, se tens medo, é preciso que exista uma causa presente, e é isso que necessita de correção para não um estado futuro. Os planos que fazes para ter segurança são colocados no futuro, onde não podes planejar. Nenhum propósito foi ainda dado a ele, e o que irá acontecer ainda não tem causa. Quem pode prever efeitos sem uma causa? E quem poderia temer efeitos a não ser o que pense que já foram causados e os tenha julgado desastrosos agora? A crença no pecado faz surgir o medo e ele, assim como a sua causa, olha para frente, olha para trás, mas não vê o que está aqui agora. No entanto, é só aqui agora que a sua causa tem que estar. E os seus efeitos já foram julgados amedrontadores. E não vendo isso, ela fica protegida e separada da cura, pois o milagre é agora. Ele já está aqui, em graça presente dentro do único intervalo de tempo que o pecado e o medo não virão, mas que é tudo o que existe do tempo. A realização de toda a correção não toma tempo algum. Entretanto, a aceitação disso pode parecer durar para sempre. A mudança de propósito que o Espírito Santo trouxe para o teu relacionamento tem em si todos os efeitos que verás. Eles podem ser contemplados agora. Por que esperar até que se desdobrem no tempo e temer que possam não vir, embora já estejam aqui? Foi dito a ti que todas as coisas que vêm de Deus trazem o bem. E, no entanto, parece que não é assim. É difícil dar crédito antecipado ao bem que se apresenta de forma desastrosa. Não há realmente sentido nessa ideia. Por que deveria o bem aparecer em forma de mal? E não é um engano se aparece assim? A sua causa está aqui, se ele se manifesta de qualquer maneira que seja. Por que então não são aparentes os seus efeitos? Por que no futuro? E buscas te contentar com suspiros, raciocinando entre aspas que não compreendes isso agora, mas irás compreender algum dia? Então, o seu significado ficará claro.
Isso não é razão, pois é injusto e claramente sugere uma punição enquanto o momento da libertação ou da liberação não chega. Dado que houve uma mudança de propósito para o bem, não há razão para um intervalo no qual um desastre se abate sobre ti, para ser um dia percebido como bem, entre aspas, mas agora em forma de dor. Isso é um sacrifício do agora, que não pode ser o custo que o Espírito Santo cobraria pelo que ele deu, sem qualquer custo. Entretanto, essa ilusão tem uma causa que, embora falsa, não pode deixar de já estar na tua mente. Essa ilusão não é senão um efeito de que ela engendra e uma forma na qual o seu resultado é percebido. Esse intervalo de tempo, no tempo, quando a punição é percebida, como a forma na qual o bem aparece, não é senão um aspecto do pequeno espaço que se interpõe entre vós, mas que ainda não foi perdoado. Não te contentes com a felicidade futura, ela não tem significado, e não é a recompensa justa para ti, pois tens uma causa para ter liberdade agora. Que proveito tem a liberdade na forma de um prisioneiro? Porque a liberação deve se disfarçar em morte. O adiamento não faz sentido e o raciocínio, entre aspas, segundo o qual os efeitos de uma causa presente têm que ser adiados para um tempo futuro, simplesmente é uma negação do fato de que a consequência e a causa têm que vir juntas como uma só. Não olhes para o tempo, mas para o pequeno espaço que ainda está entre vós, do qual ambos têm que ser libertados. E não permitais que ele seja disfarçado em tempo e assim preservado, porque sua forma mudou e o que ele é não pode ser reconhecido. O propósito do Espírito Santo agora é o teu. A sua felicidade não deveria ser tua também? Fim da leitura de hoje. Um Curso em Milagres, lição 222. Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. Deus está comigo. Ele é minha fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e me limpa. Ele é meu lar, onde vivo e me movimento, o Espírito que dirige as minhas ações, que me oferece os seus pensamentos e que garante a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre com benignidade e cuidados e conserva o amor, o Filho, que ele ilumina e que também o ilumina. Como é quieto aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje. Pai, não temos outras palavras em nossos lábios e mentes senão o teu nome ao virmos em quietude a tua presença agora e ao pedirmos para descansar por um momento contigo em paz. Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. Pai, não temos outras palavras senão os nossos lábios. Em mente senão o teu nome ao virmos em quietude a tua presença agora e ao pedirmos para descansar por um momento contigo em paz. Isso porque Deus está comigo. Ele é a minha fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que eu respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e me limpa. Ele é meu lar, onde vivo e me movimento. O Espírito que dirige as minhas ações, que me oferece os seus pensamentos e que garante a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre em benignidade, cuidados e conserva o amor, o Filho que ele ilumina e que também o ilumina. Como é quieto aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje. Deus está comigo e vivo. Eu vivo e me movimento nele. Pai, não temos outras palavras em nossos lábios e mentes senão o teu nome ao virmos em quietude a tua presença, agora, e ao pedirmos para descansar por um momento contigo em paz.
fim da meditação guiada de hoje.